carta, né? Essa igreja que recebeu aí a visita de um anjo, e é a 6ª carta, está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Nós estamos vivendo um tempo muito sério na face da terra. Quem está examinando a Escritura está vendo que tudo está se aproximando para o arrebatamento da igreja, mas também, primeiro, a manifestação do anticristo. E nós não podemos querer fugir dessa realidade, que nós precisamos de apregoar uma mensagem da volta de Cristo, para despertar as pessoas a quê? Elas buscar mais a Deus. O ser humano está muito apegado nas coisas da terra. As pessoas estão muito materialistas. As pessoas estão preocupando muito com a sua estética. Não que você não possa fazer uma academia e etc. Sim, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas presta atenção, mas tem pessoas que estão tão ansiosas. Eles querem tanto não querer mudar, pois aquilo que Deus fez, que é a sua perfeição, que eles estão, a cada dia gastando milhões e milhões, muda o exterior, mas não muda dentro do seu coração, que é o interior, aonde Jesus quer que nós venhamos transformados de dentro para fora. Amém? Apocalipse 3, versículo 7 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu queria pedir alguém para ir na nossa irmã Andréia, né? Nossa irmã Andréia, para acompanhar a leitura bíblica. Isso, nosso irmão Gilmar também pode acompanhar também com a sua filha aí. Eu preocupo muito, irmão, de você entender o que Deus quer falar com você na igreja. Glória a Deus. Porque às vezes você está pregando, a pessoa não está nem sabendo o que ele está falando. Eu gosto de pregar que as pessoas tenham entendimento. Porque você tem que entender o que o pregador está trazendo da parte de Deus para falar ao teu coração. Porque quando você abre a palavra de Deus, é Deus falando com a sua criatura. É Deus falando com os seus filhos. Quando você ora, é Deus te ouvindo. Mas quando você abre a Bíblia, é Deus falando comigo e com você. Agora a Deus por isso. Então você tem que acompanhar para você entender. Vamos lá. Versículo 8. Eu sei tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei, pois, coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também do meu nome, do meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E você dá glória bem forte, e pode assentar para Deus falar conosco. Espírito Santo, a tua palavra foi lida, eu me diminuo para que o Senhor Deus cresça. Fala conosco do profundo e oculto e escondido da tua palavra. Não deixa ninguém sair daqui vazio, mas nos transborda com teu poder, meu Pai. Abre o entendimento e revela os teus mistérios e os teus enigmas, em nome de Jesus. Pode assentar, igreja, dando glória a Deus, amém? Pode assentar aí à vontade, para a glória de Deus.
Nós sabemos que o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ele é um dos livros mais assim, sérios em revelações, porque nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro que está trazendo profecias para o futuro, e nós temos que entender que poucas pessoas se relacionam com esse livro. Por quê? Porque ele é um livro escatológico. Como assim, apóstolo? Ele é um livro que traz revelações poderosas através de figuras, através de animais, depois através de algumas ilustrações que, quando você lê, dá um nó na sua cabeça. Quando a Bíblia diz que vai depois emergir do mar, aquela grande besta com 10 chifres e etc., a pessoa fica assustada, porque ela vai fazer da sua teoria, da sua mente, um animal terrível, horroroso, E aí você fica tentando entender, mas tudo que está no livro de Apocalipse há um significado, há uma revelação, há uma profundidade, e há algo para Deus desvendar, que Ele fala que é mistério. Tanto que Ele fala, quem lê, entenda, porque a Bíblia era revelada pelo Espírito Santo, inspirada ao homem pelo Espírito, mas a revelação, ela vem do Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. Por isso, quando nós vamos ler a palavra de Deus, examinar a Escritura, a primeira coisa é você orar. Para quê? Para Deus abrir o seu entendimento. Porque tem pessoas que lê e não entendem. Tem pessoas que vão em alguns capítulos, alguns livros, algumas cartas, algumas epístolas, e eles falam, apóstolo, eu li e não entendi isso aqui. Porque nós temos que buscar a revelação do Espírito Santo para Ele esclarecer e Ele colocar no nosso coração e fazer nós entender qual é o poder e o propósito da ministração da tua palavra. Glória a Deus por isso. Então eu vou ser bem objetivo, só para você entender um pouco. E eu quero especificar essa igreja, a sexta igreja que o sexto anjo foi enviado para ela, a igreja de Filadélfia. Fala esse nome, a igreja de Filadélfia. E ela é considerada uma das igrejas mais fiel em todas as outras, que foram enviado um anjo para trazer um recado, um despertamento, uma exortação, uma correção e uma abertura de visão espiritual. A igreja de Filadélfia foi uma igreja que ela suportou as provações, ela suportou até mesmo as doutrinas, a religião dos judeus, que falavam que eram judeus, mas estavam mentindo para enganar essa igreja. A igreja de Filadélfia, ela foi comparada pelo Senhor à igreja que perseverou, mesmo com uma pouca força, mas em momento algum ela não negou o nome do seu dono dela, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. Presta atenção. Diz a Bíblia, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, e que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Porque presta atenção, o dono da igreja, a igreja é você e eu, o dono dela não é o apóstolo Fernando, não é o pastor fulano, ciclano, o padre, não é. O dono da igreja, ele é fiel, é verdadeiro e é poderoso. Ele tem a chave, ele abre e ninguém fecha. Eu quero esmiuçar isso aqui. Por quê? Porque tem muitos líderes espirituais que eles se posicionam nas pessoas parecendo que eles são donos delas, são os donos delas. Eles querem dominar as pessoas. Você pastorear é uma coisa, agora você dominar uma pessoa, há uma diferença muito grande. E líderes religiosos querem dominar as pessoas com quê? Ensinamentos errôneos, doutrina de demônios. Religião mata, porque Jesus não tem religião, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, glorifica Ele.
E nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão querendo o quê? Líderes espirituais tomar conta das pessoas e dominar as suas vidas e levar elas a um caminho de destruição. Não, aquele que foi chamado para ensinar, ele vai ensinar a verdade. Por quê? Porque, presta atenção, aquele que te escolheu é verdadeiro. Porque é o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo e é verdadeiro. Porque Deus não tem parte com o pecado, porque Ele é santo. Glória a Deus por isso. O Senhor não tem parte com o quê? A corrupção, a imoralidade, a promiscuidade. Por quê? Porque o Deus dessa igreja, Ele está aqui sendo afirmado, Ele é santo. E o Senhor falou: sede santos, porque eu, vosso Deus, também sou santo. E a santidade convém à casa do Senhor. Quem está entendendo, levanta a mão da glória a Deus, igreja. Por que isso aqui? Eu vou explicar. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja. Eu, como homem, não posso querer sondar a vida dela. Mas o Espírito de Deus, Ele sabe. Ele sabe aonde você veio. Ele sabe o que você fala. Ele sabe o que você pensa. E Ele sabe o que você faz. Porque a Bíblia fala que os olhos de Deus estão sobre toda a terra e sobre todos os lugares, observando o que é justo e os que são injustos. Esse que está falando aqui é o santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e ele abre e ninguém fecha. Você pode reparar que no cristianismo a maior luta, irmã Edilane, foi porque os religiosos, os fariseus, irmã André, eles tentaram o quê? Fechar as portas do cristianismo. Mas a Bíblia diz que o que? Segundo a história, que enquanto mais perseguia a igreja, mais ela crescia em número de pessoas e na graça e no conhecimento da glória a Deus por isso. Está reparando uma coisa? Enquanto mais persegue a igreja, mais ela cresce. Sabe por quê? Porque, presta atenção, o crescimento do cristão, ele não vem pela perseguição, ele vem pela prova, ele vem pelos desertos. Sabe por quê? Enquanto mais bate, mais ele cresce. Enquanto mais persegue, mais Deus capacita. Enquanto mais tenta matar, Deus faz viver. Levanta a mão da glória a Deus aí, igreja. Fala: eu sou essa igreja. Mais forte, fala: eu sou essa igreja. A igreja de Filadélfia, ela foi uma igreja fiel. Essa igreja foi considerada como uma das maiores igrejas fiel, porque ela guardou a palavra do Senhor no tempo de apostasia. As pessoas hoje, elas vêm para a igreja, elas só querem revelação. Elas não querem o poder da palavra da revelação. Elas só querem profecia. Onde tem um profeta, eu vou lá. Não, eu estou falando, a maior profecia significa a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As pessoas não querem examinar a Escritura. A palavra de Deus não é um livro, não é um jornal. Ela é a boca de Deus se revelando à sua humanidade. E se você não tiver uma intimidade com a palavra, como que você vai vencer? Presta atenção: avivamento, transformação, libertação e cura só pode haver manifestação quando primeiro ministrar a palavra. Abacuque deixou escrito falando: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Senhor, aviva a tua obra. Agora a Deus por isso, igreja. Porque ele ouviu a palavra e temeu. Porque quando você começa a examinar a Escritura, ela traz temor em você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada, que penetra no fundo da alma. E ela traz o quê? O discernimento, a revelação do que você pensa, do que você imagina e do que você sente. A palavra de Deus, ela é inefável, ela é infalível. Nós temos que entender que se nós não perseverar na palavra, se nós não guardar a palavra, vai se tornar uma igreja formalista, uma igreja que vai ser uma igreja de fariseus, homens religiosos, mulheres religiosas, mas não guarda a palavra e não vive a palavra. Porque, atenção, o maior grupo que perseguiu a Jesus foi o grupo dos fariseus, homens doutores da lei,
homens que conheciam as leis de Moisés, os Pentateus, mas eles falavam e não viviam, eles pregavam e não garantiam, porque eles eram como sepulcro caiado, por fora transferia alguma coisa, transparecia uma coisa, mas por dentro estavam vazios como um túmulo e cheio de escuridão. Assim falou Jesus com ele. Vocês estão aí falando, vocês falam de Moisés, falam sobre essa lei dele, mas vocês não vivem o que vocês pregam, vocês não pregam o que vocês vivem. Assim é vocês comparado como um sepulcro caiado. O que é um sepulcro? É um lugar onde enterram os mortos. Porque muitos estão assim nos dias de hoje, estão com muita coisa boa, o material está bom, o financeiro está bom, mas a alma está longe, a alma está vazia, não tem língua estranha, não tem poder, não tem graça, vem para a igreja parecendo um robocop, um robô, ele não glorifica, ele não sei o quê, ele não se entrega, ele não se adora a Deus, porque ele se tornou um crente formalista e religioso. Mas essa igreja não, a igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força, mas continuava orando a Deus por isso. Era uma igreja que ela tinha pouca força, mas continuava buscando a presença de Deus. Aleluia! Essa igreja, ela conhecia o dono dela. Fala isso, essa igreja, ela conhecia o dono dela. Ele era santo e verdadeiro, e nas suas mãos tem uma chave que ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Dando glória a Deus. Anda lá abaixo e clama. Tem pessoa que você for ouvir na igreja e fala assim: quem que é o dono dessa igreja? Eu aposto que não. O dono dela é Jesus, porque foi ele que se entregou por amor a mim e você. Eu sou apenas um servo, eu sou apenas um trabalhador da vinha, eu sou apenas o que Deus escolheu para administrar. Mas o dono dela é o que ele falou com Pedro e os discípulos: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Opa! Levanta a mão dessa boca e glorifica o nome de Jesus. Bendita que vem no nome do Senhor. Vai dando glória a Deus, a igreja. Vai glorificando o nome do Senhor. Fala, o dono dela não é o homem, o dono dela é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Vai glorificando o nome do Senhor. Levanta a mão quem está avivado. Levanta a mão quem vem adorar. Levanta a mão quem veio receber. O dono dela é Jesus. O dono dela não é o apóstolo Fernando, não é o Valdomiro, não é o Cira Malafaia, não é o Marco Feliciano. Levanta a mão, igreja. O dono dela não é o revelador. O dono da igreja é Jesus. Quem vai adorar? Quem vai adorar? Quem vai adorar? Quem vai adorar? Quem vai abrir essa boquinha? Agora Deus é o grande que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi na tua mão. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Presta atenção. Esse dono da igreja que o anjo está falando é Jesus Cristo, que morreu por ela, que se entregou por ela e ressuscitou por amor a ela. Agora Deus, igreja, lamento, culminácia. É por isso que eu não aceito a pessoa vir para a igreja e ficar só preocupada com o seu umbigo. Problema sentimental, problema emocional, problema com o filho. Deixa na mão de Deus, vem no altar, entrega, deixa, sabe por quê? Vem para a igreja para quê? Para glorificar, para adorar. Davi falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então vem para alegrar, vem para sorrir, vem para adorar, vem para cantar, vem para aplaudir e vem para glorificar. E deixa Deus resolver o seu problema. Glória a Deus. Vou dar lugar aqui hoje, tá? Glória a Deus, igreja. Deus tem que levantar homens corajosos, homens que despertam a igreja para um avivamento genuíno. Não é essa igreja fria, calculista, morna, que nem a igreja de Laodiceia, que Deus coloquei vomitando ela. Uma igreja religiosa em
idolatria, uma igreja que tenha promiscuidade, a prostituição, a mentira, o engano. Não, Deus quer uma igreja avivada. O Senhor falou, o fogo do altar não pode apagar, o fogo do altar arderá continuamente no altar. Esse altar é seu coração, esse altar é sua alma, esse altar é tua vida. Não pode faltar o Espírito Santo na tua vida. Estamos indo para um caminho perigoso. Irmão Gilmar, né? Estamos indo para um caminho, sabe o que? Perigosíssimo. Igrejas com iluminárias, igrejas que estão parecendo alguns palcos do mundo, alguns palcos seculares, barulho, instrumentistas que estão estudando sim, mas não tem adoração. Isso está porque as pessoas estão emocionalistas. Essa igreja não. Eu sei as tuas obras. Olha como o anjo fala, a igreja de Filadélfia, eu sei o que tu está fazendo. Eu sei o que você plantou. Agora Deus, a igreja, eu sei o que você fez. Você não aceitou o pecado, você renunciou à sua vontade, você negou a si mesmo, você seguiu a Cristo, você não se vendeu, você não se corrompeu, você não se entregou à frieza espiritual, você foi por oração, você foi por... mesmo com pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Hoje em dia não. Hoje em dia nega Jesus para numa quê? Academia. Não posso ir hoje no culto de Pentecostes porque tem academia. Tem que perder barriga, perder equilíbrio. Sendo que essa carne podre vai para o pó de onde veio. O espírito vai para Deus. E a alma tem dois destinos: o céu, o inferno. Irmão, presta atenção. Eu estou vendo isso com meus olhos. Não, tem que ficar magrinha, bem bonitinha, sabe? Tem que ficar bem patolinho, fortinho, para vir para a igreja, para mostrar para as irmãzinhas o meu muque. Não parecendo que não. Tem que vir malhar na oração, igreja. Tem que vir malhar no jejum da hora dessa, igreja. Tem que vir malhar, igreja, pagando preço. Para mim, apóstolo, o senhor é contra? Não sou contra. Fazer uma academia, tudo bem, igreja. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Tudo tem que ser com temperança. Há tempo para todas as coisas. Mas foi um negócio. O Senhor Jesus falou, Mateus capítulo 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas presta atenção, eles estão invertendo isso, irmã Isabela. Eles buscam o carro do ano, um emprego melhor, um jogo de futebol, vai no Mineirão, uma cervejinha no boteco, um churrasquinho com a família, um encontro com fulano, com Beltrano, e Deus fica por último. Se você não priorizar Deus em primeiro lugar, você, olha para mim, está esforçando em vão. Porque, olha para cá, se Deus não é importante para você em primeiro lugar, tudo que você conquista não tem valor para você mesmo. E essa igreja nós estamos vivendo. É uma igreja que vem quando quer. Você pensa uma coisa. Você reparou que muitas igrejas só faz culto uma vez na semana? Sabe por quê? Porque estão fechando porta, porque não tem mais o quê? Oração na igreja. Não tem mais intimidade no altar. Aí que Deus fala, tem que fechar as portas. Sabe por quê? Porque se não tiver vaso, não tem como derramar azeite. Não, você não entendeu. Se não tiver vaso, tem que parar o azeite. Ele foi da viúva. Enquanto tinha vaso, tinha azeite derramando. Mas quando o vaso acabou, o que ela falou do profeta? As profetas? Acabou os vasos. Ele falou, então o azeite parou. Porque enquanto tiver vaso, não quer buscar, não quer sentir, não quer receber, não quer ter uma vida com Deus, o azeite não vai parar. E o azeite na Bíblia, ele simboliza a pessoa do Espírito Santo de Deus. O Senhor falou em Atos, através de Pedro, e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus por isso. As pessoas estão muito preocupada em construir casa, acabar casa, pôr cerâmica, fazer uma cozinha americana e etc. Conquistar carrões do ano. Apóstolo, o senhor é contra? Eu não sou contra.
Presta atenção. O sermão que eu estou pregando é um sermão cristocêntrico, que você tem que colocar a Cristo acima de tudo, de todas as coisas e de todo mundo. Porque quando eu busco o reino, o próprio reino vai me acrescentar conforme eu preciso. Se você abre mão da sua Netflix, da sua fazenda, para vir buscar a Deus, em adorar Ele em espírito e em verdade, tudo que você necessitar, o reino vai acrescentar. Bate o palmo e dá glória a Deus. Mas se você... Para terminar, essa igreja tinha boas obras. Fala boas obras. E a atenção, a Bíblia diz que nós não vamos ser salvos pelas obras, mas seremos julgados por elas. A Bíblia fala assim, ó: e todos se comparecerão diante do tribunal de Cristo. Sério, Michael Jackson, Madonna, os crentes rebeldes, os crentes fiel, os pastores fiel, os pastores infiel, os levitas, as crianças, o jovem, adolescente. Não vai ganhar, nenhuma classe vai escapar desse dia. O rico, o pobre, o mendigo, o miserável, o magro, o gordo, o branco, o louro, o preto, o pequeno, o grande, todos se comparecerão diante do tribunal de Cristo. E diz a Bíblia, 1 Coríntios, e cada um será julgado segundo as suas obras. E Deus está perguntando aqui por essa palavra: como estão as suas obras perante mim? Está fazendo o que eu quero? Obedecendo a minha vontade? Está cumprindo o seu chamado, a sua vocação? Ou está só preocupado com o seu umbigo, com o seu casamentinho, com o seu filhinho, com o seu cachorrinho, com o seu patinho, com o seu gatinho, com o seu carrinho, com a sua motinha? Só diminutivo. Porque você está por quê? Porque quando você não coloca Deus grande na tua vida, tudo que você tem diminui. Mas quando eu coloco Deus grandão na minha vida, tudo que eu tenho Ele multiplica. Glória! Levanta a mão e abre essa boca e glorifica o nome do Senhor. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, porque aqueles que têm boas obras, Deus não fecha a porta. Eita. Aqueles que estão esforçando para agradar a Deus, pode o diabo querer fechar, mas Deus não deixa a porta fechar. Porque presta atenção, o que Deus abre, ninguém fecha. Você não está entendendo? O que Deus abre, ninguém fecha. É Deus que abriu essa empresa. Pode levantar inveja, demônio, capeta, compaixão, o que for, pois você abriu e ninguém vai fechar. Recebe essa palavra de Deus ali, igreja. Ele pôs uma porta aberta perante vocês. Se eu abrir essa porta, você está preocupado com macumba? Se você está sendo fiel, então confia. Porque uma coisa que Deus não quer no ser humano é dúvida. Fala comigo: Deus não trabalha por meio da dúvida, mas Deus opera por meio da fé. Senhor, nós estamos aqui, ó. Foi o Senhor que abriu, não foi Deus? Então nós fazemos prova com o Senhor. Manda fogo, Deus, temos demônio, porque essa porta ninguém vai fechar. Agora Deus, igreja. Uma vez eu fui pastorear no outro campo. Aí me colocaram dentro de uma igreja. E o pastor lá tinha passado um processo difícil. Ele pegou e tirou o pastor e falou: olha, apóstolo, não, você vai ter que assumir essa igreja. E mais 3 ainda uma congregação. Então era 4. Ele falou: você vai ter que rodar o campo todinho. Você vai ter que restaurar essas 4 igrejas, porque aconteceu um problema aqui que todo mundo saiu da igreja. E tem um negócio, a política aqui nesse bairro aqui é o seguinte: nenhum pastor fica aqui e nenhuma igreja permanece com a porta aberta. Eu falei: eu quero ver. E eu gosto de dizer: eu gosto, meu irmão. É desafio comigo mesmo. Sabe por quê? Homem de oração não tem medo. Homem que tem vida com Deus não tem medo, não. Homem que tem uma revelação, que ele sabe que Deus é com ele para levantar Golias, para levantar os filisteus, o medianita. Porque se Deus chamou, ele garante, aleluia.
aí fazendo a obra. Aí juntou os pais de sangue, os catimbozeiros, macumbeiros, tudo na porta da igreja. A primeira coisa que eu fiz quando assumi a igreja, todo mundo, 40 dias de jejum e oração na igreja. Agora Deus, igreja. Você quer ver o demônio ficar que nem pipoca na panela? Aí você se apegar jejum dele, irmã Isabela. Jejum e oração. Não é na força, não é no gogó, é no jejum, é na oração, é no jejum, é no... Crente não vai no karatê, ele vai no jejum, oração, toma, jejum, oração, jejum. Aleluia, glória a Deus, aí, igreja. Porque tem uns crentes aí, irmão, que ele fala assim, ó, se pisar no meu cara, eu rodo a baiana, hein? Aleluia. Mas cadê o novo nascimento? Você não se converteu não? Você não mudou não? Ah, você continua fazendo a mesma prática? Não. Crente não vai bater boca. Crente vai na oração. Crente vence no jejum. Crente vence a batata grande. Então ora mais. Ora mais. Ora que melhora. Jejum aqui melhora porque nós sabemos que a nossa luta não é contra o homem, nem a carne e sangue. Mas a nossa luta é contra potestades, principados, ordem da maldade. Vai para o jejum. Vai para o propósito. Vai para a oração. Eu falei, Deus falou comigo assim no ouvido, filho, primeira coisa, 40 dias, todo mundo que ficou. Os que saiu deixa. Vai voltar um por um. Mas os que ficou, o quê? 40 dias, irmão, 40 dias. E a Bíblia na igreja, sabe que olha, Isabela? 3 vezes ao dia. Olha para mim. Abriu umas 5 da manhã às 6 da manhã. De 6 da manhã às 9 da manhã. De meio-dia às 3 da tarde. Já peguei jejum e oração. O povo falou, apóstolo, você é doido, pastor. O negócio aqui é estreito. 1 mês está bom, 2 meses, 3 meses, ninguém consegue ficar. Eu falei, eu quero ver se não fica. Aí quando foi vencendo os 40 dias, eu mexi com a região celestial. Os demônios levantou tudo. Aconteceu comigo? Quando eu fui chegando no meio da cidade para me pregar, tinha um monte de homem com uma cana naquelas garruchas, sabe antiga? Aquela garrucha antiga? Um monte de velho com chapéuzão falou, todo mundo vai passar, mas o senhor não passa não. Eu parei meu carro, desci, e eles apontaram para mim e falou assim, o senhor chegou nessa cidade aqui, pastor, e começou a ter umas mudanças aqui. Eu falei, mas eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou ganhando a obra de Jesus. Ele falou, não, porque a minha esposa ia para a reza, agora a galera só ia para a oração sua. Agora não, igreja. Ele falou, a minha, e no espiritismo lá, fazer um negócio, trabalho lá das oferendas, eles estão invocando os Oxum. O Oxum falou, nós não podemos descer, porque tem um grande bloqueio no mundo espiritual, tem um homem orando da igreja dele, e nós não podemos fazer nenhum trabalho, porque o Deus que está operando aqui nesse lugar agora. Oh, glória! Eu olhei e falei assim, deixa eu passar que eu vou fazer o culto. Não, você não passa. Eu peguei o telefone, vou chamar a polícia. Eu falei, não, polícia não, se chamar a polícia vai ficar feio. Eu falei, então, em nome de Jesus, deixa eu passar agora. Veio um atrevidinho, irmãos, para cima de mim e falou, pastor, você não foi embora, agora eu vou te matar. O senhor, eu falei, então mata, porque a Bíblia diz, o viver para mim é Cristo, e se eu morrer com ele é lucro, aleluia, então mata. Ele veio, pastor, eu falei, se o seu Deus está com você, é mais forte do que o Deus está comigo, eu morro. Mas se o meu Deus é mais forte que o seu, você vai cair com essa arma aí agora, irmão. Parece que veio um choque do céu. Quando a pessoa toma aquele choque de 720, porque 220 é pouco. Você sabe que é choque de 720? Que a pessoa fica assim, ó. Veio um choque naquele homem, que ele caiu, um demoniado, processo ficou rolando. Os outros estavam com ele. Quando eu fui procurar os outros, estava todo mundo embora, pegando a sua moto, o seu cavalo, a sua carroça e montando em cima. Eles falaram, não mexe com esse homem não. Porque na hora que desceu aquele raio, desceu aquele homem de branco do lado dele, e aquilo me apontou e falou assim, ó, não mexe com meu neguinho não, que se mexer, vai ser queimado. Bate palma quem quer, e dá glória ao nome de Jesus Cristo. Olha para mim o que Deus faz. Eles viram o anjo descer, eu não vi. Que é isso? Quando o raio veio no homem, ele caiu rolando e ficou lá esperneando. Os que estavam com as armas, me ameaçando, eles viram que estava do meu lado, e eu mesmo não vi. E eles falaram assim, ó, vamos embora, porque não mexe com esse homem não. Porque o que desceu do lado dele apontou para nós e falou, não mexe com o meu ungido não.
que se mexer, vai ficar igual isso aí também. Quando eu olhei, não tinha ninguém, irmão. Bate o pau para Jesus, igreja. Aí Diamantina. Entrei na cidade, comecei a pregar 2 anos, igreja. Presta atenção. Para a glória de Deus, que eu diminua, o Senhor cresça. Irmão Gilmar, nós queimamos mais de 187 imagens de escultura para a glória de Deus, e mais de 100 pessoas confessaram a Cristo evangelando para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem quer levanta a mão, glorifica o nome do Senhor. Deus fez um reboliço na revolução da porque, irmão, olha para mim, quem tem vida no altar não tem que ter medo do diabo. Quem tem certeza que Deus tem a chave e foi Deus que abriu, não tem medo das portas fechar, porque se Deus abriu, ninguém fecha. Mas se ele fechar também, irmão, ninguém abre. Qual porta que é essa? A porta da macumba. Deus vai fechar a porta do inferno para parar de atrapalhar o seu caminho. Para nós terminar, eu sei tuas obras, e que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Essa igreja começou a perder as forças, porque a guerra foi travada. Tem luta que vem na minha vida e na tua vida que parece que vai nos sugando, sim ou não, pessoal? Sim ou não? Tem luta que você enfrenta que parece que irmã Isabela, irmã Jéssica, que você vai parar. Mas presta atenção, é aí que está o mistério, minha irmã. Quando você está fraco, Deus se faz forte. Deus pega o fraco para vencer o forte. Deus pega o pequeno para vencer o grande. Levanta a mão a receber. É nesta tua pouca força que Deus vai te capacitar para você derrubar um gigante que tem te afrontado o dia a dia. Quem recebe essa força, levanta a mão, glorifica o nome do Senhor. Tinha pouca força, mas Deus, com a pouca força deles, Deus multiplicou, porque Deus deu de multiplicação. E guardasse a minha palavra. O que está acontecendo hoje? As pessoas enfrentam lutas e ficam cansadas e fracas, sim ou não? Sabe o que elas fazem? Desiste, volta para trás, abandona o seu Deus, quebra as suas campanhas. Elas começam a campanha bem e não termina, porque as forças começam a se acabar, porque há uma guerra no mundo espiritual. O diabo investe para ver você não romper. O diabo, que é espírito, ele age para querer colocar o quê? O desânimo, o medo, o cansaço, a fraqueza, para arrancar sua fé. Hoje eu não vou não, vou ficar vendo aqui uma Netflix. O diabo gosta disso, você lembra? Hoje está muito frio, hoje vou ficar debaixo do cobertor, deixa o apóstolo lá sozinho na igreja. Eu fico triste com isso. Pode estar chovendo, canivete, eu estou aqui. Aconteça o que acontecer, eu vou receber minha bênção, porque nem Jacó, eu não vou liberar o anjo enquanto você não me abençoar. Agora Deus por isso. Sabe o que é isso? O cristão perseverante. E hoje em dia, irmã, você está na minha realidade aí? Quer coisinha no meio do culto? Esse não. Qualquer coisa, o meu filho me chateou, não vou na igreja. O que Deus tem a ver com essa briga? O meu esposo me xingou toda, eu não vou na igreja. Ele tem que vir mesmo. Para quê? Para pegar aquele bacana e pôr no joelho que não está. Jesus, eu casei não foi com um dragão, eu casei foi com o príncipe. Não foi com o sapão, foi com o príncipe. Jesus, muda esse homem, Jesus. Está me maltratando, está me humilhando, eu estou aqui no joelho. Aí quando você voltar para sua casa, você encontrar um sapo, está lá o príncipe. A mesa preparada, né? Amor, já lavei as vasilhas, já fiz a janta, aleluia! É assim, porque é o poder da oração e da perseverança. Mas não, eu não vou em casa, aí fica lá. Aí o que acontece? Um fica na sala, outro fica no quarto, com o telefone celular. Aí acontece, fica um racha no meio, sim ou não? A bobageira vem e começa a atrapalhar. Falta sabedoria. A mulher sabe edificar a casa. É a tola que com as suas próprias mãos derruba.
Essa igreja aqui não, essa igreja aqui tem uma sabedoria. Ela guardou a palavra porque lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Glória a Deus aí, André, porque a palavra de Deus ela nos dá direção, a palavra de Deus nos edifica, a palavra do Senhor nos limpa, a palavra do Senhor nos garante vitória. Quase terminando, segura. E não negaste o meu nome. Pedro negou Jesus quantas vezes? Quantas? Os irmãos de hoje, os obreiros de hoje, a igreja de hoje, está negando 1000 vezes. Vem para a igreja, sapateia, relampeia. Quando chega na época do carnaval, pastor, vou dar uma subidinha uns dias aí, porque eu tenho que fazer uma viagem. Aí você vai lá em Diamantina, está lá, de cuequinha, essa banda. Não. É sério, qualquer hora dessa eu vou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a viajar nessa cidade, sabe, dos interior do carnaval. Eu vou encontrar muito crente lá, irmãos. Crente mascarado, crente misterene, com máscara, com pintura. Apóstolo! Tá queimado, você vai, sai dela, sai dele. Porque quando acaba o carnaval, o que acontece? Aí vem para a igreja de novo, com a cara toda derrotada, extravagou, bebeu, e sambou, pulou, dançou. Aí quando acaba o dinheiro, vem meu filho próximo, a mãozinha na vida lá atrás. Mas só que quando eu vim aqui, vai encontrar chicote. Correr aqui, vou pegar correio, colocar aqui e falar assim, quando acabar o carnaval pode vir, mas vou descer um azeite aqui, e Jeová vai pegar de jeito. Sim ou não? É verdade, gente. Amém? Mas aqui não, essa palavra, essa igreja não negou o nome do Senhor. Colocaram eles, sabe o que? Naquelas guilhotinas, para querer matar eles, na forca. Nega Jesus! Não! Nega o seu Deus! Não! A espada na goela? Nega o seu Deus! Não! Por quê? Porque esta igreja foi a igreja fiel. Qual igreja nós temos sido no século 21? A igreja que nega Cristo ou a igreja que até na morte ela não nega o Senhor? Não tem crente, se você pegar ele e pôr ele numa tribulação, numa prova, imagina, tá lá, Israel e os Hamas, né? Aí você pega um crente, gente, pega esse crente para ver se ele é fiel. Aí tá lá, Israel manda bomba, aí Hamas vai te devolve. Pega esse crente, põe bem no meio. O que ele vai fazer? Ou ele vai falar, não, eu vou morrer aqui com bomba, com tudo, mas não nega a Cristo. Ou pode acontecer ao contrário. Sabe o que vai acontecer? Passar para o lado dos inimigos. Não me mata não, eu estou junto com vocês, hein? Eu estou com vocês, mas não mata não. Eu tenho crente que tem medo de morrer. Eu aprendi uma lição muito forte. Crente que tem medo de morrer é porque não tem certeza para onde vai passar a sua eternidade. Crente que tem medo de morrer, ele não tem certeza se vai ser salvo. Se alguém vir com uma arma e falar assim, nega Jesus, eu nego. Ué. A Bíblia fala, sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Crente fiel tem que ser fiel até na morte. Tem que ser que nem o profeta Isaías. Colocaram ele no meio, encerraram ele no meio, mas ele falou, o Messias virá e nascerá o rebanho de Jessé, e brotará o filho de Davi. Ele tem que ser fiel que nem Pedro falando. Pedro falou, olha para cá, pode até me crucificar, mas me crucifica de cabeça para baixo, porque não sou digno de morrer como o meu mestre que morreu crucificado no Calvário. Olha para a minha igreja, o crente fiel, porque isso aqui nem Paulo falou, pode até arrancar meu pescoço, mas o viver é Cristo, o morrer com ele é lucro. Estevão foi apedrejado falando, diz a Bíblia, e eles apedrejaram Estevão. Sabe por quê? A Bíblia fala então que Estevão não negou a tua fé, mas glorificou a Deus, olhou para o céu, e o seu rosto transformou em rosto de anjo. Aleluia.
Glória a Deus, igreja. Você é fiel até a morte? Porque, presta atenção, algumas pessoas estão me vendo aqui agora, e daqui agora, talvez pode ficar para a grande tribulação. Alguns estão me vendo aqui e vão ouvir essa mensagem. Talvez pode ficar para a grande tribulação ou no governo do anticristo. Aí vai ser terrível, porque quando o Senhor arrebatar a igreja, não vai ter mais um anjo para te livrar da morte. Não vai ter mais o Espírito Santo para te convencer do erro. E não vai ter mais a igreja para pregar a palavra de correção e exortação, para te colocar no caminho. É você e você. E a Bíblia diz que no governo do anticristo agora vão receber na testa ou na mão direita a marca da besta, que é o número do homem, o 666. E só vai poder comer, beber, vestir, comprar, morar, viajar, sair, entrar, dormir, acordar, tem receber a marca da besta. Desperta, igreja. Prepara para encontrar com o seu Deus. Ele está às portas. Será que essa mensagem, se você passar por uma situação e Deus provar a sua fé, como fez com Daniel, quando aqueles 3 jovens na fornalha de fogo, que o Nabucodonosor falou com eles: prostre-se perante a minha imagem. Eles falaram: rei, não vamos se prostrar. Adore a minha imagem que eu fiz. Eles: não vamos. Fique sabendo, tu rei, que o nosso Deus nos livrará desta fornalha. E se não nos livrar, mesmo assim, não se dobraremos ao seu Deus, porque o nosso Deus é o único Deus. Abra essa boca e vai dar glória a Deus, igreja. E tem muito crente, então, que igreja, eles estão negando Jesus. Vamos simplificar isso aqui. Quando você deixa o pecado entrar, você está negando Jesus. Quando você alimenta a sua carne, os seus desejos, você está negando Jesus. Está o quê? Crucificando ele de novo na cruz. Porque a Bíblia fala que nós somos justificados por Cristo e temos paz com Deus. A Bíblia fala que quando nós fomos remidos pelos pecados, o pecado não nos domina mais, porque agora é o Senhor que está em nós, e aquele que anda pelo Espírito não anda mais pela carne. E a igreja de hoje, os crentes de hoje, 100%, 95% vão o quê? Negando a Jesus. E domingo, o culto de domingo, se chegar uma pessoa da família na casa dela ou dele, ele fica na casa fazendo mesa para o homem, mas não vem para a mesa da Santa Ceia. Você manda mensagem: cadê você, irmã? Apóstolo, chegou uma visita aqui agora, eu não posso ir para a igreja. Está negando a Cristo. Na hora do culto, vai na minha casa para você ver. Ô Fernando, estou chegando aí agora. Ah, é? Quer comer para a igreja? Ah, não sou religioso, tem a minha crença. Ah, é? Então pega o seu banquinho, senta aqui, tem Netflix, abre a geladeira, tem lá Coca-Cola gelada, salgadinho, põe no micro-ondas, esquenta. Por quê? Eu estou indo buscar o meu Deus. Você me espera. Se quiser, me espera. Chegou na hora do meu culto? Adeus. Aí, não. Mas hoje acontece ao contrário. Na hora do culto, minha irmã chegou. Não avisa o pastor. Não avisa o pastor. Não vem na Santa Ceia. Não participa do culto. O pastor está lá, prega para as paredes. Sabe o que é isso? Negar Jesus. E quem nega Jesus vai pagar uma consequência muito séria. Quem nega Jesus, se não se arrepender de verdade, vai pagar um preço muito alto nos últimos dias do julgamento final. Essa igreja não negou a Jesus. Fala isso, ela não negou a Jesus. Você percebe o que é isso? Você não negar o seu amor por Ele. Vou dar alguns exemplos mais pesados. É um casal que é casado. O cara viaja bem sozinho.
E quando ele chega lá, o demônio põe uma mulher na frente dele, para querer provar a sua fidelidade com a sua esposa. Uma mulher linda, maravilhosa. O diabo faz isso. Aí eu fico olhando, deixa eu ver. Vai cair? Vai negar? Vai cair? Vai trair? Ou vai ser fiel? Assim é Deus conosco. O diabo todo dia coloca um prato na sua frente, coloca uma mesa na tua frente. Sabe o que acontece? Eu fico olhando. Deixa eu ver se ela é fiel. Deixa eu ver se ela é fiel. Lembra de Jó? A Bíblia fala que Jó era um homem o quê? Íntegro, vamos lá, íntegro e fiel e temente a Deus. Vamos lá, todo mundo. 1, 2, 3. Íntegro e temente a Deus e fiel. E fugia do... O que aconteceu? A Bíblia fala que Satanás veio rodeando a terra e falou: olha aí, Deus falou: você está vindo de onde, Satanás? Eu vim de rodear a terra e observar o teu servo. O que ele falou? Deus falou com ele: Satanás, observaste o meu servo Jó? Falou: sim, Senhor. Ele é fiel, ele é íntegro, é temente e desvia do mal. Olha, você vê a característica de um bom servo: íntegro, temente a Deus, fiel e foge da aparência do mal. Glória a Deus por isso. Assim foi essa igreja de Filadélfia, e assim tem que ser nós. Da glória a Deus. Fique em pé no seu lugar. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O que você deve de guardar? A sua sal, porque o diabo quer tomar ela todos os dias. Fala assim: nessa noite eu vou guardar a minha salvação. Fala assim: pode custar o que custar, até a minha vida. Fala forte: até a minha vida. Mas eu não abro mão de ter o meu nome escrito no livro da vida. Fala assim: eu quero subir para a glória com Cristo. Então eu tenho que ser fiel, guardar a palavra, tem que ser perseverante, tem que ter fé, tem que perseverar, tem que acreditar, e não posso negar o nome do meu Deus. Feche seus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, toma cada coração agora, meu Pai, cada vida que está ouvindo essa mensagem, o sermão profético que veio do Senhor. Se tem alguém aqui, meu Pai, que está, meu Pai amado, Senhor, andando em caminhos errantes, retorna ele para o caminho certo nessa noite. Lava a alma, perdoa os pecados daqueles que vão ver essa mensagem também. Milhares de pessoas. E que venha, Pai amado, Senhor, gerar um arrependimento, ó Deus, genuíno e verdadeiro, para que essas pessoas não venham ser condenadas ao lago que arde como enxofre. Mas que nós venhamos ter o perfil da igreja de Filadélfia, uma igreja, meu Pai, que tem boas obras, que guardou tua palavra e que não lembrou o teu nome, e que guardou a sua coroa para que ninguém tome ela. Meu Deus, dá-nos força para nós continuar, meu Pai, aguardando a tua vida, e o Senhor tocará a última trombeta e nós subir na glória com o Senhor. Pai, abençoa o teu povo e nos dá vitória em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor na igreja com muita alegria, dando glória a Deus. Amém? Pode assentar aí no seu lugar. Louvado seja Deus.